Hoje é 7 de abril de 2020. 7 de abril de 2020. O Escriba acorda cedinho, 4h30 da manhã. O jornal hoje chegou às 8, por razões óbvias, porque as coisas em São Paulo estão muito complicadas. Mas o jornal chegou. O Escriba abriu o Estadão e topou logo a página A5 com uma fotografia do ministro da Educação, Weintraub, olhando o relógio, uma barbicha bem posta, meio sorridente e mal educado. Como é que um ministro da Educação pode ser mal educado? Isto é uma contradição, é um paradoxo. Mas a primeira coisa que ele fez foi ofender a China. O chinês tem uma cabeça diferente da nossa. O chinês é capaz de conceituar uma brincadeira que para o sul-americano seria desimportante, pode conceituar aquilo como justificador de um duelo público, ou até de um harakiri, se a ofensa for tomada como injúria à família, que o chinês não possa salvar. E o ministro da Educação foi fazer brincadeira muito séria, ministro. Vossa Excelência devia ter feito um curso de boa educação antes de ser ministro respectivo. Isso fica muito ruim. E repica em cima da brincadeira primitiva, querendo trocar o pedido de desculpas por embalagens, milhares de embalagens contendo as máscaras ou respiradores para o Brasil. Isso aí é brincar com drama e tragédia, ministro. Vossa Excelência não pode fazer isso. Aliás, este escriba não tem simpatia por Vossa Excelência. Não tem simpatia pelo ministério. E faz anos que este escriba tem a necessidade de saber o que acontece com mais de 1.500 faculdades de direito que foram abertas nesse decênio lá no Ministério da Educação. Mas isso é outra conversa. Os chineses estão muito aperfeiçoados, ministro, em tudo, e principalmente em eletrônica, principalmente naquilo que diz com a arte da comunicação. É só ir aqui em São Paulo, lá naquela rua cujo nome esse escriba não sabe, esqueceu, e tem um monte de utensílios eletrônicos, baratinhos, ministro, e competindo com os americanos. Até os relógios de pulso que nós usamos, nós temos relógio de pulso chinês por 200 e poucos reais, e funcionando muito bem, ministro. E Vossa Excelência vai brigar com a China quando o Brasil precisa, e precisa terrivelmente, daqueles insumos que a China pode vender, ceder, até dar ao Brasil se os chineses quiserem. Então, vai essa primeira parte dessa crônica de hoje, que é inspirada, assim, pela fotografia de Vossa Excelência, porque esse escriba nem consegue mais premonir ou fazer uma premonição sobre aquilo que vai dizer. Em sequência, e para terminar esta crônica que precisa ser curta, o escriba está lendo pela terceira vez, e agora com muita atenção, este livro de Teixeira Coelho sobre Ecultura, Utopia Final, Inteligência Artificial e Humanidades. E encontra aqui comentários, porque
O Teixeira Coelho, além de físico, é um autor de livros sobre ficção e trabalhando principalmente na eletrônica. Lendo este livro, este escriba descobre, por exemplo, que só em Lower Manhattan, Baixo Manhattan, em Nova York, há 9.000 câmeras captadoras de imagens e fazendo até reconhecimento facial lá nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui no Brasil deve haver mais que isso. Só para se ter ideia, no quarteirão da rua onde este escriba tem escritório, naquele quarteirão, naquele pedaço, há ali umas 200 residências, no máximo, residências de primeira água, porque é um bairro granfino. Só ali o escriba contou, aparecendo visíveis, umas 90 câmeras captadoras de imagens. Aquilo vai para uma empresa de segurança que sabe tudo a respeito de todos, a ponto de o escriba não receber clientes, mas no escritório, porque os clientes entram, às vezes não querem ser vistos. E havia um colega deste velho criminalista que dizia que advogado criminal é mais ou menos como médico de moléstia venérea. Ninguém gosta de ser visto entrando, nem saindo, porque o segredo é a alma do negócio. Mas o escriba não gosta de atender cliente importante ali, não. Tem poucos importantes, mas tem. Gosta mais de estar num lugar mais sossegado, até comendo um sanduíche num barzinho qualquer de esquina. Então, o ministro está lidando com a China. A China hoje é um país extremamente indiscreto. Está competindo em capacitação na comunicação eletrônica, está competindo com os Estados Unidos e, segundo se diz aqui, nesse livro de Teixeira Coelho, deve estar à frente dos Estados Unidos da América do Norte, com as suas traquitanas captadoras dos segredos alheios. Então, o ministro fala essas bobagens saem no jornal, e aquelas bobagens que o ministro diz pensando que ninguém está a saber, os chineses também sabem, ministro. Sabem tudo e mais alguma coisa. Então, Vossa Excelência deve ter muito cuidado em falar essas bobagens que falou aqui. Criou sim, uma crise séria com os chineses. E nem o ministro das Relações Exteriores foi um apagador desse fogo, porque afirmou apenas que as manifestações eventuais críticas de um filho do presidente, a China, tais manifestações não representavam o ponto de vista do governo brasileiro. Defendeu o moço e, com isso, também defendeu o ministro da Educação que nós temos. Resta nesta crônica que está a terminar, resta um pequeno comentário sobre o ministro Mandetta. Deve ter os seus 50, 52 anos. Forte, o rapaz é forte. É forte, inteligente, mal criado. Deve ter gênio ruim, tem pescoço grosso. Deve ter feito ginástica em algum momento da vida, se é que ainda
não a faz. E ele está mais ou menos rígido no sentido de isolamento social. Este escrevente de direito penal e de processo penal teve a impressão, ontem ou anteontem, numa última entrevista que o ministro deu após essa quesila que teve com o presidente da República, teve a impressão de que o ministro estava a liberar alguma coisa respeitante a um ou outro município que poderia estar a resistir melhor a essa pandemia em função dos leitos postos à disposição, qualquer algoritmo assim, porque tudo hoje é feito a poder de algoritmos. Isso lembrou Escriba, na Idade Média, os feudos. Os senhores feudais tinham os seus castelos e os seus setores privados e protegidos contra os intrusos. Fica muito complicado liberar isso num outro município, num ou noutro município, com a garantia de que alguém conspurcado não vai entrar e multiplicar outra vez o contágio, ministro. Este velho escriba da advocacia criminal diz isso porque está em casa, pela primeira vez na vida, obediente, porque este velho escriturário de direito penal, do processo penal, é muito teimoso, é obstinadamente renitente em obedecer a ordens, a não ser que tenha sido convencido de que é preciso fazer. E este escriba está dentro de casa, sem sair, sem pôr o pé na rua, sendo inclusive aquilo que se chama de pertencente a um grupo de risco há uns 17 ou 20 dias, quiçá, e persiste em obedecer se e quando for necessário ficar mais tempo, se essa quarentena for estendida. E fica preocupado, sim, ministro da Saúde, se quando Vossa Excelência partiu para a liberação de um ou outro pedaço, porque o brasileiro é um povo muito folgado. Quando se dá a mão, ele pega o pé. Este relaxamento que se vê em São Paulo, que já começou, é demonstração bastante disso aí. Então, esse escriba obedece não em função da superação da velhice dele, não por medo de contrair. Ele obedece por medo de contagiar, porque os familiares, os amigos, os parentes não têm qualquer possibilidade, não devem ter qualquer possibilidade de ser contagiados. Dentro desse aspecto aí, ministro, não abra as pernas não, moço. A ideação que o povo tem respeitante ao comportamento do ministro da Saúde é uma ideação muito positiva. E se começar a abrir as pernas e tentar amenizar a situação em função do presidente da República, isso vai ficar ruim, porque vai morrer gente em cima disso. Isto aí é uma composição de um protocolo que vem sendo seguido à risca, ao menos pelo Ministério da Saúde. E este velho escriba está a obedecer pela primeira vez na vida, quiçá, obedecer a recomendações e determinações. E se quando esse sacrifício que este velho escriturário de direito penal está a fazer, se for desmentido 17 ou 20 dias depois,
este escriturário há de perceber ou de sentir que está a jogar fora todo esse sacrifício que está a fazer, porque este escriturário de direito penal sempre pôs a liberdade, talvez, quem sabe, superior à própria vida, está a deixá-la de lado em função da comunidade. Depois disso, dito isto, eu vou pôr a fotografia do ministro, sim. No jornal, se o Estadão cobrar, vai ser paga com prazer. Está vendo aqui em letras pequenininhas a propriedade desta foto do ministro? Vai pô-la assim. Vai pô-la assim porque o ministro está parecendo que tem cabeça de bagre com essa falta de educação. Dito isto, uma nave vá.